Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o que está escrito em Salmos 46, verso 1. A paz do Senhor Jesus e um ótimo bom dia de domingo, onde estamos começando este culto no seu lar. Todos os domingos pela manhã já temos um horário marcado, estamos juntos para louvarmos a Deus, aprendermos a sua palavra e, claro, glorificarmos ao seu santo nome, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos enviar a paz do Senhor para você, de perto e de longe, você que nos acompanha pelas plataformas digitais neste momento, aqueles irmãos mais próximos aqui no estado de Pernambuco, mas aqueles que estão, quem sabe, até fora do Brasil, nos acompanhando. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a sua vida nesta manhã. Queremos também enviar a paz do Senhor Jesus para o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, bem como a diretoria da igreja, e dizer que louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Você que sempre está conosco sabe que todos os domingos de manhã nós temos um momento certo, um momento de adorar a Deus, de aprender a sua palavra. E queremos também, claro, de forma especial, enviar a paz do Senhor para todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, aqueles que por algum motivo, por algum momento, por algo que está acontecendo em sua vida neste momento, não podem ir à escola dominical. Quem sabe alguns que estão doentes em casa, outros estão nos hospitais, hospitalizados, mas estão ligadinhos aí na Rede Brasil de Comunicação. Nós queremos dizer que você é muito especial neste momento de culto e adoração ao Senhor. Receba aí a paz do Senhor. Queremos enviar também uma paz calorosa para nossos irmãos que estão fora do Brasil, nos acompanhando nas missões desta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Que Deus abençoe você, a cada dirigente de escola dominical, cada professor, cada adjunto, cada aluno, que quem sabe neste momento está no trabalho, no momento aí fazendo aquilo que deve ser feito, trabalhar para manter a sua família. Nosso muito obrigado. Como sempre fazemos, claro, nós vamos orar. Nós queremos neste instante, antes da oração também, agradecer a Deus pela vida do nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, que está em outra atividade e por isso estamos aqui atendendo a escala do nosso pastor. Vamos ficar neste momento na presença de Deus em oração? Quero convidar você, se você pode, sentado mesmo ou em pé, não sei, deitado, onde você esteja, da forma que você está, se possível, vamos subir agora ao trono da graça de Deus. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai, queremos te adorar, Senhor. Queremos te bendizer, enaltecer o teu santo nome e te dizer, Deus, que estamos felizes por estarmos aqui neste momento para juntos cultuarmos ao teu nome. Todos os domingos pela manhã, Senhor, esse momento é dedicado ao teu nome, Senhor. Nós sabemos que tu és digno de receber toda a honra, glórias e louvores. Por isso nós te pedimos, nos ajuda mais uma vez. Abençoa, Senhor, a todos que nos acompanham nesta manhã, aqueles de perto, de longe. Usa, Deus, o teu servo que irá transmitir a palavra poderosamente, para que todos venhamos ser alimentados. Recebe, Senhor, toda a adoração, os agradecimentos e os louvores. Isso nós te pedimos, ó Pai, abençoa a nossa nação, a nação brasileira. Continua, Senhor, estendendo tuas mãos graciosas, para que haja prosperidade e paz sobre a nação verde e amarela. Isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegou o momento do louvor e todos vocês sabem que nós vamos abrir agora a nossa harpa e vamos louvar a Deus. Tem sido escalado para louvar ao Senhor pelo nosso pastor presidente, o evangelista Josardac Aquino. Paz do Senhor, ministro. Paz do Senhor. Fique à vontade, por favor. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos cantar com os irmãos conforme nos orienta nosso pastor. Vamos adorar a Deus nesta manhã com o hino de número 526 da nossa harpa cristã, bem conhecido, não é? Grandioso és tu. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha
tão distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olhando as florestas murmura o vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho firmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor a mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Vamos cantar mais um hino, está aí na nossa lição, não é? Aqui na escola dominical se aprende a palavra e se aprende também os hinos da harpa. Glória a Deus, vamos cantar com a Deus, louvar a Deus com o hino 467, Sobre as Ondas do Mar. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê, e na trilha
se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartor, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega sem fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Que bênção, não é? Podermos estar adorando ao Senhor nesta manhã, começando o primeiro dia da semana, dizendo: Senhor, nós temos alegria de exaltar o Teu santo nome. Muito bem, hoje nós estamos no dia 12 de setembro do ano de 2021. Nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Reinado de Ezequias. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente para estar aqui cooperando conosco também neste culto, o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, que coopera ali na secretaria também da superintendência. Nós vamos pedir para o servo de Deus nos falar da divisão da lição de hoje. Pode ser, presidente. Amém, evangelista. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria poder estarmos juntos em mais esta escola bíblica dominical, agradecendo a Deus por mais uma semana que iniciamos e iniciando em sua presença, que é o melhor lugar. Seguindo a orientação do evangelista Alessandro, que é o secretário da superintendência de todas as escolas dominicais do estado de Pernambuco, nós queremos lembrar a você que nesta manhã estaremos estudando a lição de número 11, cujo tema é o reinado de Ezequias. Nós seguiremos estudando sobre esse importante período que o Reino do Sul experimentou. O reinado de Ezequias é a lição que nós estaremos estudando nesta manhã. O texto áureo da nossa lição, fundamentado no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 5, nós encontramos a expressão bíblica dizendo o seguinte: no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A verdade prática da lição, que traz um resumo temático do que será abordado no comentário da lição de número 11, nos lembra o seguinte: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Essa é a temática, não é? Esse é o propósito que podemos trazer a aplicação através da lição de número 11. Já o objetivo geral é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Este é o objetivo geral da lição, asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Já os objetivos específicos são 3, e estes objetivos específicos estão relacionados aos tópicos da lição. Primeiro, é apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Segundo objetivo específico, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E o terceiro e último, registrar o fim de Senaqueribe. Então, você percebe que a partir
dessa estrutura da lição, nós seremos poderosamente edificados pela palavra do Senhor. E, seguindo ainda a orientação do evangelista Alessandro, queremos lhe convidar nesse momento, se assim você puder, se você está na sua residência ou no ambiente que lhe proporciona esta liberdade, estaremos lendo a palavra do Senhor, a leitura bíblica em classe da lição de hoje, e se você puder, em reverência, não é, à palavra, assim como fazemos quando estamos presencialmente no templo, fiquemos em pé, não é, juntos para estarmos lendo a palavra de Deus. Se você não tem essa condição, porque está hospitalizado ou a saúde não lhe permite assim fazer, você pode, sentado como está, ou deitado, ou mesmo você que está viajando, acompanhando através da rádio, pode estar ouvindo. A Bíblia diz que bem-aventurados que leem e também os que ouvem a palavra do Senhor. De modo que todos nós poderemos juntos estar lendo a leitura bíblica em classe desta lição, que está fundamentado em alguns textos do segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 3, depois versículo 13, 28 e 29, e segundo Reis, capítulo 19, versículos 1, versículos de 5 a 7, versículo 15, 16, o 20 e o 21. Vamos juntos ler a palavra de Deus, a leitura bíblica em classe da lição de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Segundo Reis 19, versículo 1 nos diz: e aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Glória a Deus. Tendo lido a palavra do Senhor, vamos nesse instante, mais uma vez, estar orando, pedindo de que o Senhor derrame da sua graça, continue abençoando, fortalecendo. Vamos estar orando uns pelos outros, aproveitando este momento que juntos, em oração, estaremos falando com o nosso Deus. Peçamos a Ele a sua bênção. Se você está enfermo, se você precisa de um milagre, vamos estar incluindo também a sua necessidade. Deus é poderoso, disse Paulo, para fazer tudo, muito mais abundantemente. Nós queremos lhe convidar nesse momento. Vamos orar. Fechemos os olhos e oremos ao nome do Senhor. Querido Deus, Pai eterno,
Em nome de Jesus, o teu Filho, queremos te dar graças por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos em tua presença nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, para te render louvor, adoração, também aprendermos a tua palavra. Temos lido, Senhor, a tua palavra e pedimos a tua graça em continuação sobre este culto. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, aos teus filhos que estão acompanhando, que estão participando de forma ativa, adorando o teu nome, com o coração quebrantado, contrito, com os ouvidos abertos para aprender a tua palavra. Estende as tuas mãos aos que estão enfermos, tu és poderoso para curar. Tu podes dar uma palavra de ordem nesse momento e restaurar a saúde dos teus filhos. Abrir, Senhor, dando vitória, dando condições para que os teus filhos possam estar agradecendo aqueles que estão impossibilitados de estarem presencialmente nos cultos, no templo, por conta de questões de saúde e outras situações. Tu és poderoso para dar vitória. Assim te pedimos, ó Deus, crendo e confiando no teu cuidado. E desde já nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você estava em pé, você pode se assentar e o evangelista Alessandro nos permite estar nesse momento juntamente com você, aproveitando este momento singular e oportuno que nós temos de poder estar seguindo a nossa adoração com aquele momento tão especial que todos nós gostamos de fazer, que é servir ao Senhor, contribuindo com as nossas ofertas e também com os nossos dízimos. Isto mesmo, servindo ao Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. É assim que a palavra de Deus nos ensina, quando cooperamos, quando ofertamos, quando entregamos o dízimo, nós estamos servindo ao Senhor. Não porque Ele precise ou necessite, já que Ele próprio disse em sua palavra que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas como a expressão de gratidão, assim fazemos, porque a palavra de Deus nos ensina que quem faz assim reconhece a soberania e a grandiosidade de Deus. Existem vários livros, vários textos da palavra do Senhor que mostram esta verdade. Mas me permita lhe lembrar o que está registrado no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículos 2, também versículo 3, que diz que um grupo de irmãs serviam ao Senhor com alegria, reconhecendo de que elas tinham sido alvo ou alvos da misericórdia do Senhor, e uma das formas que elas encontraram de servi-lo foi através da sua contribuição. Nós encontramos esse registro, como dissemos, em Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, que nos diz: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Veja que por gratidão, estas aqui estavam cooperando, contribuindo para a obra do Senhor com os seus bens. De modo que nós estaremos fazendo este serviço sagrado, este serviço santo, que é estar cooperando com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E para que isso seja facilitado, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, disponibiliza para você algumas formas de facilitar a sua contribuição. Além do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você pode estar aproximando a câmera do seu celular ou um aplicativo específico que leia, não é, o QR Code, e de forma interativa você pode estar seguindo o passo a passo e contribuindo. Se assim você preferir, você pode estar acessando diretamente o site oficial da igreja, www.iadpeplay.org.br. Além de estar à sua disposição toda a programação produzida por esta igreja, você pode estar também, ao clicar a opção Quero Contribuir, selecionar a natureza da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta, se você está cooperando para o trabalho de missões realizados por esta igreja, se você está cooperando para o projeto, não é, social, e entre outros, se é um voto que você fez e Deus realizou o desejo do seu coração e você quer também estar cumprindo o seu voto, você pode estar usando também esta plataforma, selecionando a natureza da sua cooperação e contribuindo. Você pode escolher a forma, não é? PayPal, PagSeguro ou por meio da transferência bancária. Está aí à sua disposição
3 contas que vai estar, inclusive, no momento em que estaremos louvando ao Senhor, com mais um hino da harpa, vai estar aparecendo no rodapé da sua tela. Você pode estar tirando o print, está fazendo aí, utilizando a Caixa Econômica, Bradesco ou Banco do Brasil. Lembrando que todas estas contas, o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você pode estar confirmando o número do CNPJ, está confirmando a sua cooperação. Ou se ainda você preferir, você tem também à sua disposição o Pix, uma ferramenta atual, muito prática, que todos nós temos usado com muita frequência. Você pode estar aí acessando o passo a passo que está na sua tela. Lembrando que a chave do Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é o próprio CNPJ da igreja, 10.632.404/1000 ao contrário, dígito 51. Você pode estar conferindo, confirmando e contribuindo e fazendo isto com alegria. Glória a Deus por isto. Sendo assim, meus irmãos, tendo à nossa disposição todas estas ferramentas, vamos mais uma vez estar orando ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus em continuação, pedindo que Ele possa estar abrindo portas de emprego, porque Ele é poderoso para fazer. Ele pode estar abençoando você, meu irmão, com o seu comércio, você que é autônomo. Deus é poderoso para lhe dar vitória. Se você pode, curve sua cabeça, vamos orar juntos, com fé, com gratidão e pedindo de que o Senhor continue abençoando o seu povo. Pai bendito, Deus de poder, mais uma vez elevamos as nossas vozes, Senhor, primeiramente para te agradecer, porque reconhecemos de que Tu tens sido tão gracioso para conosco, suprindo todas as nossas necessidades, nos dando mais do que pedimos por Tua graça e amor. Aos Teus filhos que espalhados, seja aqui na região metropolitana do Recife, nas cidades vizinhas, no estado de um modo geral, nos outros estados da Federação Brasileira ou mesmo fora do país, Senhor, mas que com alegria nesse momento vão estar cooperando. Estenda as Tuas mãos de bondade sobre os Teus filhos que vão estar Te servindo com a sua oferta, com o seu dízimo, recompensa com ricas bênçãos dos céus. Aos que gostariam de estar cooperando, mas encontram-se desempregados, Tu pode abrir portas de emprego. Teu filho que fez um voto, que tem confiado na Tua intervenção, na Tua providência, entregou o currículo, passou pelo processo seletivo, está esperando ser chamado, abre as portas, ajuda, pois precisamos da Tua graça, ajuda os Teus filhos. Aos que são autônomos, que são comerciantes, vai abençoando cada vez mais, dando prosperidade, apesar das dificuldades que ainda vivenciamos, não só neste país como em outros, Senhor, mas Tu és poderoso e a Tua mão forte está estendida sobre o Teu povo. É por isso que nós estamos já Te agradecendo por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadarque Aquino para estar louvando ao Senhor, enquanto nós seguimos em adoração também, adorando ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com mais um hino da nossa harpa. É o 178, está aí na sua lição, não é? Neste dia. Vamos adorar a Deus. Gloriosa paz. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoite meu ser tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma
faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dará alento à alma, também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, chegamos agora ao instante mais importante deste culto, não é? É o momento em que vamos ouvir a voz de Deus. Nós queremos convidar você que tem condições de parar um pouco, quem sabe aí no corre-corre dos afazeres domésticos ou no seu âmbito de trabalho. Se você puder parar alguns segundos, alguns minutos, melhor dizendo, é importante que você faça isso, pois agora, a partir de então, nós vamos ouvir a voz de Deus. Nosso Pai Celeste tem uma palavra ao seu coração e tem sido escalado pelo nosso pastor presidente para ministrar a palavra neste culto abençoado de domingo, nosso amigo, professor auxiliar de trabalho, nosso irmão Jonas Santana, que faz parte ali da equipe também da superintendência. Professor, nós vamos estar orando pelo senhor agora, para que o nosso bom Deus continue lhe ajudando e o senhor seja mais uma vez um instrumento na mão do Senhor. Amém, ministro. A satisfação. Fique à vontade, aqui. meu amigo. Muito Amém. obrigado. Muito obrigado, ministro. Tá. Meu querido irmão em Cristo Jesus, alegria de nessa manhã de domingo estar aqui na casa de Deus para participar de mais uma escola bíblica dominical e dessa feita esboçar uma lição, a lição de número 11. E queremos agradecer a Deus por essa oportunidade riquíssima e agradecer também ao nosso querido e amado pastor presidente Elton José Alves pela oportunidade que ele nos concede nesse momento se dirigir a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, que está conosco nesse momento para aprender a palavra de Deus. Como é bom estar aqui na casa de Deus. Vamos estudar a lição. Se você estiver aí na sua casa, se você tiver de posse de uma lição, abre a lição e vamos estudar junto. Hoje a lição é a lição de número 11, mas talvez não esteja com a lição na mão. Pegue a Bíblia, fique com a Bíblia aberta. Deus, meu querido irmão em Cristo Jesus, tem uma palavra para o teu coração nessa manhã de domingo. E nós iremos estudar um assunto que é extremamente importante. Vamos falar sobre o reinado de Ezequias, que por sinal foi um dos reinados longo e mais próspero, justamente lá no Reino do Sul. E querido irmão em Cristo Jesus, quero convidá-los para para nós olharmos nesse momento a introdução da nossa lição. A introdução que vai aparecer justamente aí na sua tela, está aparecendo nesse exato momento, para introduzir. Vamos ler? Diz assim o texto da lição. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destituição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Ainda fica aí na tela, valendo comigo, vamos ler alguns trechos do tópico 1, o justo reinado de Ezequias, para daqui a pouco a gente olhar no texto bíblico. Leia algumas referências. Aparece aí na sua tela. Um rei reformista. Ezequias instaurou
uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29, do versículo 4 até o versículo 11. Essa aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado. Segundo o livro de Reis, capítulo 18 e o versículo número 6. Volta aqui para a gente e, meu querido irmão em Cristo Jesus, abra sua Bíblia, você que está em casa, abra sua Bíblia lá no livro do segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Para falar inicialmente a você, nesse momento, sobre o reinado de Ezequias. É bom mencionar que o momento que nós estamos trabalhando, o momento histórico da nação de Israel, é uma nação dividida. Nós temos duas tribos, Judá e Benjamim, conhecida como sendo o Reino do Sul, pela qual passaram aproximadamente 19 reis. E é curioso perceber que no Reino do Sul, a maioria dos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, diferentemente lá do Reinado do Norte, que todos fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Mas no Reino do Sul temos alguns reis que se notabilizaram porque procuraram agradar a Deus. E entre eles nós temos o rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias foi um rei justo, foi um rei, acima de tudo, que se voltou a buscar a Deus. Mas há algo curioso que o texto da lição ainda não contemplou. É justamente mostrar a você a família de onde Ezequias veio. Se você abrir sua Bíblia, eu pedi para abrir no capítulo de número 18, e o versículo 1, vamos ler capítulo 18 e o versículo 1 do segundo livro de Reis. Acompanhe bem comigo o texto. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Quero chamar a sua atenção para essa última sentença do versículo 1. Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Por que chamar a atenção para você? Porque Acais, o rei Acais, foi um rei mau, um rei perverso. Se você ainda ficar com sua Bíblia aberta, abre a Bíblia no segundo livro de Reis, lá no capítulo 16 e o versículo 7, você vai perceber que o rei Acás, o pai justamente de Ezequias, ele fez, versículo 7, ele fez aliança com o rei da Assíria, justamente buscando proteção. Ele despreza justamente a confiança no Senhor, e a confiança de Acás está agora justamente no rei da Assíria. E ainda tem mais, no versículo número 10 do capítulo 16 de 2 Reis, diz que o rei Acás ele fez um altar muito parecido com o altar que estava em Damasco. Em outras palavras, aquele altar pagão, ele pegou o modelo do altar pagão e trouxe justamente para Israel. Versículo número 14, ainda do capítulo 16 de 2 livro de Reis, diz que ele começa a fazer modificações na casa de Deus. E pior do que isso, no versículo 18 diz assim o texto: também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora foi retirada da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Então Acais, um rei mau, perverso, um rei que fez uma série de modificações, inclusive dentro da casa de Deus. Mas o seu filho, Ezequias, ele serve a Deus. É interessante, pelo menos aqui a gente já está vendo uma coisa, que não é um ambiente que vai determinar a fé de uma pessoa. Não é um ambiente, isso não é algo determinístico
que se fosse assim, Ezequias era para ser um rei mau e um rei desobediente. Mas, por outro lado, ele viu toda a maldade que seu pai fazia, ele viu todas as atrocidades, inclusive dentro da casa de Deus que seu pai fazia, e, por outro lado, ele foi se tornando um homem, no caso Ezequias, se tornou um homem que é agradável a Deus, ele quer buscar a Deus, ele reconhece os pecados que essa nação cometeu. E eu quero convidá-lo, ainda para abrir a sua Bíblia, permaneça com sua Bíblia aberta, no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, e o versículo 4, 5 e o 10. Enquanto você procura, você está aí na sua casa, está procurando esses versículos, observe bem. Vamos deixar como marco pelo menos como um referencial nesse momento aqui da escola dominical. Ezequias, filho de Acais. Acais, um rei mau e um rei perverso. Mas Ezequias não seguiu o mau exemplo do seu pai. Por outro lado, o rei Ezequias, ele passou a adorar e a buscar a Deus, e ele reconhece que todos os problemas que veio sobre a nação é porque o povo se afastou de Deus. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você tá percebendo aqui que tudo depende da atitude de uma pessoa. Não é o lar que vai dizer que você é ruim, que você é bom. A sua atitude em olhar para as coisas certas e fazer o que é certo e procurar agradar a Deus. É isso que Deus procura justamente nas pessoas. Vamos ver o capítulo 29 para fundamentar o que nós estamos falando nessa manhã. Segundo as Crônicas, capítulo 29 e o versículo número 2. Observe que ele não segue o caminho do seu pai, Acais. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ora, está se chamando aqui Ezequias de pai, Ezequias como filho de Davi, por causa justamente da sua descendência. Mas o texto diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o versículo 6, observe a consciência que Ezequias tem da situação da nação. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Aí o versículo 8, ele começa a entender. Ele diz claramente, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assovio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. A Ezequias está dizendo, todo esse mal que veio sobre a nossa nação, é porque os nossos pais, ele está se incluindo, ele está incluindo o pai dele, está incluindo também muita gente aí atrás. Ele está dizendo, os nossos pais fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e pelo fato de fazer tanta coisa ruim, nos sobreveio esse mal. Mas existe uma solução, existe um jeito, é voltar-se justamente para Deus. O versículo 10, veja, nós estamos lendo o capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, e o versículo número 10, agora vem a receita. Ezequias, ele tem a consciência clara que o pecado traz problemas danosos para a sociedade, problemas danosos para a nação. Ele começa a descrever, principalmente no versículo 6 que nós lemos aqui, ele descreve dizendo que tiraram os olhos do tabernáculo, se afastaram de Deus. Mas, no entanto, no versículo 10, veja a solução. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se divide em nós o ardor da sua ira. Qual é a solução? Fazer um concerto com o Senhor. Por pior que seja o pecado, por pior que seja a situação que a pessoa se envolveu em termos de pecados, de situações difíceis, de transgressões, mas se essa pessoa vier com o coração arrependido, quebrantado, buscar a Deus, querido, existe um Deus no céu que perdoa e que restaura. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com o reinado de Ezequias. Um homem que não foi fruto do seu meio, um homem que buscou adorar a Deus e que nesse momento de adoração ao Senhor, ele reconhece o estado pecaminoso da nação e faz um convite dizendo assim, vamos fazer uma aliança com Deus que com certeza, quando essa aliança for restabelecida, todo o ardor da ira de Deus se afastará. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, no capítulo
capítulo de número 18, e o versículo 5. Veja a característica, né, marcante de Ezequias em relação a todos os reis que passaram pelo reinado de Judá. Por quê? Porque confiou em Deus, porque buscou em Deus arrependimento e restauração. Olha o versículo 5 do capítulo 18 do segundo livro de Reis. Diz assim o texto: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Prestou bem atenção na sequência do versículo? Olha a primeira sentença. E no Senhor seu Deus confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O rei Ezequias passou a ser, na verdade, um referencial em termos de confiança em Deus. E quando a gente confia no Senhor, procura fazer o que é certo. Deus, Jeová dos Exércitos, tem a sua mão estendida sobre a gente. É uma lição, a primeira lição que fica, meu querido irmão em Cristo Jesus, confie em Deus. Faça isso nessa manhã, confie no Senhor e busque, se você ainda não fez, restabeleça, na verdade, aquela aliança que foi perdida lá atrás, e você vai ver a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Vamos voltar para a lição? Vamos ver quais são, na verdade, as reformas que foram empreendidas? Vamos lá? Para a página 78 da nossa lição, página de número 78 da nossa lição, tópico 1, o justo reinado de Acais. Justo reinado de Acais. Vai aparecer justamente aí agora na sua tela. Nós vamos lá para o tópico 1 e o item 2, a purificação dos lugares sagrados. Diz assim, primeira atitude, né? Purificação dos lugares sagrados é a primeira atitude de Ezequias. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e a santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Eu quero ler com você segundo livro de Crônicas, capítulo 29, como o autor da lição sugere aqui para a gente. E o versículo 3 diz assim o texto sagrado: ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Observe bem o que é que Ezequias está fazendo. E o versículo 4, e trouxe os sacerdotes dos levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus do vosso Pai, e tirai do santuário a imundícia. A primeira atitude do rei Ezequias, depois de reconhecer, acompanha a sequência, reconhece o estado pecaminoso da nação, mas reconhece também que fazer uma aliança com Deus envolve, acima de tudo, retirada dos ídolos, retirada de tudo aquilo que é imundícia que estava dentro da casa de Deus naquele tempo. Ele convoca os sacerdotes, convoca os levitas, como diz lá no versículo 3, ele abre a casa de Deus porque a casa de Deus estava fechada. Ele repara as portas e é curioso a gente observar que quem fez isso, né, fechou as portas, quebrou as portas, na verdade, do templo, fechou o culto de adoração a Deus, foi justamente seu pai Acais. E agora ele chega reabrindo o templo, ele chega nesse momento agora, além de reabrir, ele chega também reparando as portas, ele convoca os levitas, e você fica com a sua Bíblia aberta no versículo 5, ele convoca os levitas, convoca os sacerdotes e santificai-vos e tirai a imundícia. Que imundícia é essa que Ezequias estava falando? Refere-se, na verdade, aos ídolos pagãos, às estatuetas que foram levantadas dentro da casa de Deus, colocadas de maneira indevida, não somente pelo seu pai, Acais, que já tinha falecido, mas também por tantos outros que já passaram por ali. Então, a primeira atitude, meu querido irmão, abriu a porta da casa de Deus.
se voltou para Deus. E interessante que o povo ele responde de uma forma tão imediata que no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, versículo 18 e 19, aparece todos. E isso aparece com muita frequência, mostrando que o povo na sua completude buscou uma restauração e tirou tudo aquilo que era mal de dentro da casa do Senhor, colocou justamente para o lado de fora. O que nós estamos vendo aqui, santificação. Querido, uma aliança com Deus envolve, é óbvio, uma atitude da nossa parte, de colocar para fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que vai de encontro à santidade de Deus. Você está percebendo que é outra grande lição que nós estamos aprendendo aqui com o rei Ezequias. Outra coisa, durante as reformas que o rei Ezequias veio fazendo, ele restabelece os sacrifícios. Capítulo 29 do segundo livro de Crônicas e o versículo 20 até o versículo de número 24. Deixa eu ler o versículo 21 com vocês. Vamos ler junto o versículo 21. Diz assim: e trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá e Ezequias. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. Prestou atenção, sacrifício expiatório pela nação. Pela nação. Então ele abre o templo, repara as portas do templo, faz um sacrifício expiatório dizendo a nação pecou e está precisando, na verdade, agora de perdão. Do versículo 25 até o versículo 30, algo bem interessante a gente observar. Só vou fazer a citação para você, que no momento que os sacrifícios estavam sendo realizados, capítulo 29, segundo as Crônicas, viu? Do versículo 25 a 30, no momento que os sacrifícios estavam sendo realizados, ele pediu também para que houvesse cânticos. A cantoria começou no meio, cânticos de louvores e cânticos de adoração. O culto está sendo restabelecido. Nós podemos, meu querido irmão em Cristo Jesus, observar aqui que as reformas de Ezequias, elas podem ser colocadas em categorias da seguinte forma. Primeiro, dedicação ao templo. Ele dedica o templo novamente ao Senhor, com sacrifícios e com cântico. É como se estivesse reinaugurando o templo, que na verdade era uma reinauguração. O povo tinha se esquecido da adoração, tinha se esquecido do cântico, se esquecido dos verdadeiros sacrifícios. Você está percebendo que uma aliança com Deus envolve isso? Envolve o sacrifício, envolve o cântico, envolve justamente a adoração. Se a gente pudesse aqui fazer uma conta rápida, se você continuar com sua Bíblia aberta, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, do versículo 31 até o 36, só para ganharmos tempos, veja o que foi oferecido, a quantidade. 670 novilhos foram oferecidos, 100 carneiros foram oferecidos e 3.000 ovelhas e cordeiros foram oferecidos. Isso na reestruturação e na reinauguração desse templo. O que é que está acontecendo nesse momento aqui a partir da atitude de Ezequias? Estamos vendo um avivamento e todo avivamento começa a partir desses princípios, de uma aliança que é feita e restabelecida novamente com Deus. Deixa eu dirigir a minha fala a você, meu querido irmão em Cristo Jesus. E talvez alguém, nós estamos falando aqui para uma multidão, talvez você que já se afastou do Evangelho, não está mais entre nós. Deus te dá uma chance nesse domingo de manhã. Deus te dá uma chance. Restabelece a comunhão com Deus novamente, restabelece a aliança com Deus, volta para a casa de Deus e você vai perceber que Deus, Jeová dos Exércitos, vai te dar perdão, vai te dar graça, vai te restabelecer novamente dentro da casa do Senhor. São as lições que a gente aprende com o reinado de Ezequias. Sim, mas além dos sacrifícios, dos cânticos e da reinauguração do templo, houve a restituição da Páscoa. Capítulo 30 do segundo livro de Crônicas. Fica com a Bíblia aberta no segundo livro de Crônicas, capítulo 30 e o versículo número 1. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. A Páscoa, aquela festa dos judeus, ela foi
restituída novamente, em outras palavras, começou a ser feita de novo. Significa que já fazia muitos anos que não se comemorava mais a Páscoa, mas agora a Páscoa, que é símbolo de libertação, Ezequias está dizendo, vamos celebrá-la novamente. E outra coisa, não vamos celebrar somente entre nós, vamos celebrar também com o Reino do Norte. Olha o capítulo 30 do segundo livro de Crônicas e o versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés. Presta bem atenção, Efraim é outro nome dado ao Reino do Norte, aquelas 10 tribos que se separaram. Efraim e Manassés, que era justamente o rei na época, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. A celebração, Ezequias disse, eu não vou celebrar somente com Judá. Nós estamos celebrando também aqui, quero convidar o Reino do Norte, que mesmo estando dividido, mas venha para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus, vamos celebrar a libertação, que é isso que o rei Ezequias estava propondo também ao rei do norte. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, essas são as reformas do rei Ezequias. Ainda tem outra coisa a ser observada, que lá no capítulo 31, do versículo 2 até o versículo 3, Ezequias ainda faz mais, o rei Ezequias ainda faz mais. Além de reinaugurar o templo, além de restituir a festa da Páscoa novamente, ele começa a organizar os turnos sacerdotais. Capítulo 31 e versículo 2, somente algumas sentenças desses versículos dizem: restabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas, justamente para o holocausto. Restabeleceu novamente e reorganizou o serviço sacerdotal dentro da casa de Deus. E por último, capítulo 31 do segundo livro de Crônicas, do versículo 4 até o versículo 21, você vai observar que o dízimo foi restabelecido. Observou que as coisas que estavam perdidas, as coisas que foram colocadas de lado, agora o rei Ezequias, que colocou no seu coração a agradar a Deus, a ser reto perante o Senhor, a restabelecer a aliança, como nós lemos nessa manhã de domingo aqui. Ele propôs no seu coração a restabelecer novamente uma aliança com Deus. Então, nesse avivamento que nós já mencionamos a você, o rei Ezequias mobilizou toda a nação a buscar novamente a Deus e fazer um concerto melhor e um concerto diferente. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, mas a vida do rei Ezequias não foi somente marcada por grandes feitos, principalmente esse. E fica fácil você entender o versículo que nós lemos lá no segundo livro de Reis, no capítulo 18, versículo 5, que ele confiou tanto em Deus, que não teve rei, nem antes nem depois dele, que confiasse tanto. Porque fazer essa modificação interna envolveu realmente sacrifícios grandes. Mas lembre de uma coisa, o rei Ezequias não teve uma vida marcada somente por grandes vitórias, mas teve também lutas. E vamos abrir a nossa lição? Vamos abrir a nossa lição na página de número 79. Página 79, vamos para o tópico 2 da lição. Senaqueribe invade Judá. Deixa eu só ler com você, tópico 2, está aparecendo justamente aí na sua tela. O grande desafio que o rei Ezequias vai se defrontar. As ameaças de Senaqueribe. É a epígrafe que aparece aí. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Segundo o livro de Reis, capítulo 18, versículo 11, versículo 12. E agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia sido se rebelado contra o governo assírio. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1, volta aqui para a gente, vamos comentar sobre isso. Nós estamos vendo os 2 momentos da vida de Ezequias. O Ezequias reformador, o Ezequias que buscou um avivamento, o Ezequias que
restabeleceu o culto, abriu a porta da casa de Deus. Mas agora o Ezequias está enfrentando problemas sérios. E agora não é um problema qualquer, é a nação da Assíria. Como diz o autor da lição, a nação da Assíria, que já era um grande império naquele momento, que vinha feito uma poderosa máquina, conquistando todas as nações grandes, inclusive, diga-se de passagem, que as nações pequenas não conseguiriam em nenhum momento ficar de pé perante o rei da Assíria. E lembre de uma coisa, capítulo 32, versículo 1, diz que o rei Ezequias, ele rebelou-se contra o rei da Síria. Por que essa rebelião? Lembre que nós lemos um versículo aqui que Acais, o pai de Ezequias, havia feito um acordo, uma aliança entre as duas nações. E a aliança envolveu também o paganismo. Mas a partir do momento que o rei Ezequias tira o paganismo de dentro da casa de Deus, ou melhor, não somente da casa de Deus, mas de toda a nação, o rei da Síria agora vê em Ezequias uma ameaça. E observe a estratégia, é justamente essa estratégia que o rei Senaqueribe vai utilizar contra Ezequias. Capítulo 32, versículo 1 diz assim: depois destas coisas e dessa fidelidade, observa o texto, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade forte, e intentou separá-las justamente para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Volte lá para a sua lição, para a página 79, para a gente ler aquele parágrafo. Está lá. Ou página 80, eu disse 79, desculpe, é página 80, onde nós estávamos. Durante o cerco de Jerusalém, vai aparecer justamente aí na sua tela, durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza do seu Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas as injúrias foram pronunciadas justamente em hebraico. Vamos abrir a nossa Bíblia? No segundo livro de Reis, capítulo 18. Veja a estratégia. Lembre, Senaqueribe, rei da Síria, quer conquistar Israel. Ou melhor, conquistar a nação de Judá. Desculpe, a nação de Judá. Ezequias é o rei naquele momento. A nação da Síria, ela tem uma fama terrível. Ela sempre utilizou de duas estratégias. Uma guerra psicológica inicialmente. E depois o poderio militar bélico que tinha. E para Ezequias, para o reino de Judá, como diz o autor da lição, a primeira coisa é intimidar. Ele começa a intimidar, mostrando justamente a grandeza que ele tem. No capítulo 18, do segundo livro de Reis, e o versículo 20 diz assim, veja a pergunta que é feita. Dizes tu, porém, a palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Olha o versículo 21, eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, ele furará? Assim é Faraó, o rei do Egito, para que todos aqueles que neles confiam. A primeira estratégia de Senaqueribe foi descredibilizar o rei, dizendo, tu confias em quem de verdade, Ezequias? Para se colocar contra mim. Em outras palavras, é isso que Senaqueribe está dizendo através de seus oficiais. Confias por acaso no Egito? O Egito é simplesmente uma cana quebrada. Quem se encostar vai furar a própria mão. Outra coisa, tu confia no Senhor, teu Deus? Observe bem, olha o versículo 25. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra, que eu vou destruí-la. O versículo 25 mostra outra estratégia. Ele está dizendo, eu não estou vindo aqui simplesmente porque eu quero, eu estou vindo porque o teu Deus também me mandou. E depois o próprio Senaqueribe
ainda vai dizer no versículo número 29, né, é a difamação, é a primeira tática de Senaqueribe. Versículo 29, nós estamos no capítulo 18, 2 Reis, não esqueça. E o versículo 29, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Vamos pegar mais alguns versículos. O versículo 32 ainda do mesmo capítulo, dizendo assim, veja a prepotência de Senaqueribe, a prepotência que é tão grande. E era verdade, é bom deixar claro, o império da Síria vinha avassalando praticamente todos. Grandes e pequenos caíam diante dele. E ele está dizendo, nenhuma nação ficou de pé perante mim. Olha o versículo 32, a partezinha final. A Ezequias, porque vos incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Versículo 35, quais são eles dentre todos os deuses da terra, os quais livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre a Jerusalém da minha mão? Você está percebendo, meu querido irmão em Cristo Jesus, a arrogância, a prepotência de Senaqueribe, em dizer de maneira muito clara a Ezequias, Ezequias, qual foi o Deus que ficou em pé, que ficou de pé perante mim? Qual foi o Deus que impediu que eu invadisse qualquer tipo de nação? Então, ele está dizendo na época, nenhum ficou de pé. E querido irmão em Cristo Jesus, isso causou pavor no palácio, porque conheciam a fama de Senaqueribe. Outra coisa, para trazer também mais pânico no meio da cidade, capítulo 18, versículo 26, quando Eliaquim, diz assim um texto sagrado, então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Zebna, e a Joás, a Rabsaquer, rogamo-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fala em judaico aos ouvidos de todo o povo que está em cima justamente do muro. Ora, Eliaquim está dizendo, fala para a gente em siríaco, já que tu és o mensageiro de Senaqueribe, para que somente a gente aqui entenda. Senaqueribe disse, de jeito nenhum, eu vou falar para que todos entendam que nada vai ficar em pé perante o rei da Síria. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, quem foi que se colocou contra Deus? Deixa eu falar para você nesse momento aqui. Quem foi que se colocou contra Deus e conseguiu ficar de pé? Quem foi que já lutou contra Deus e conseguiu, na verdade, ganhar? Principalmente um rei feito Senaqueribe, arrogante, prepotente, dizendo de maneira bem clara, ele blasfema de maneira muito clara. Qual foi a divindade que ficou em pé ou que ficou de pé perante mim? Se você abrir sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, você vai observar a prepotência dele. Segundo livro de Crônicas. E o capítulo 32 e o versículo 15. Observe bem a tática da difamação para desmoralizar o rei. E depois a prepotência de dizer, ninguém fica de pé. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino, de nenhum reino, algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Querido irmão, diante de uma situação como essa, o que fazer? De uma situação como essa, o que fazer? Aí vem uma característica do rei Ezequias, que chama muito a nossa atenção. Ezequias está diante de um grande adversário, de um grande inimigo, que tem uma fama terrível, diante de grandes ameaças, além da ameaça à difamação. A única coisa que o rei Ezequias fez foi pegar aquela carta, porque Senaqueribe também, além de mandar mensageiro, enviou uma carta ameaçatória e uma carta cheia de blasfêmias contra Deus. Foi o rei Ezequias, a primeira atitude é chegar perante o Senhor e pedir misericórdia a Deus. Eu quero analisar com você nesse momento agora. Lá no capítulo 19 do segundo livro de Reis, o versículo 14. Veja o que é que o rei Ezequias ele vai fazer. Ele vai buscar ajuda em Deus, vai buscar socorro no Senhor Deus.
Recebendo, pois, Ezequias cartas, observa que está no plural, as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha o versículo 15, observa, crente, aqui está a receita da vitória. Nos momentos difíceis, diante de gigantes tão grandes, a solução que tem é buscar a Deus com o coração quebrantado. É buscar o Senhor com o coração cheio. É buscar a Deus. Querido, busca a Deus. O gigante que estava se levantando aqui, nós não estamos falando de uma nação pequena. A Síria é um império que tem uma fama terrível. Para você ter uma noção, somente muitas vezes pelo fato de muitas nações pequenas saber que a Síria estava vindo contra, eles já se rendiam. E Judá, quem era Judá? Uma nação pequena em relação a tantas outras. Não é à toa que a pergunta de Senaqueribe, através do seu mensageiro, é: quem és tu para confiar tanto ao ponto de se colocar contra mim? Vamos dar uma resposta, né? Parafraseando. Ele era um servo de Deus, um homem que buscou a Deus. Então busca a Deus. No momento da dificuldade, que Deus dá a vitória ainda. Capítulo 19, versículo 15. Aquelas cartas que estavam na mão dele, cheia de ameaças, cheia de difamação, ele apresenta perante Deus, e o versículo 15 diz: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, acompanhe comigo essa oração de Ezequias, que coisa linda. Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. A primeira parte da oração do rei Ezequias é uma adoração a Deus. Está percebendo? A gente já aprende aqui com o rei Ezequias, né? São outras lições que nós estamos tirando. Que Ezequias podia apresentar de maneira muito direta, dizendo: Senhor, Senaqueribe já chegou aqui, Senaqueribe está blasfemando, mas não, antes disso, o rei Ezequias chega e diz assim: Senhor, tu és Deus. Isso é reconhecimento da grandeza de Deus, é reconhecimento da grandeza de Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, quer dizer, Deus de Israel, ele está falando da nação inteira, não é da nação dividida, é da nação completa. Ele disse: Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele está reconhecendo, enquanto o Senaqueribe está dizendo assim, que é o imperador que conquista. Ezequias está dizendo: Senhor, tu és o Deus de todos os reinos. Agora veja o versículo 16. Depois desse ato de adoração, o versículo 16 vem a petição. E querido irmão em Cristo Jesus, acompanhe esse exemplo de Ezequias para a sua vida diária. Primeiro a gente adora. Adora a Deus no momento da dificuldade. O gigante chegou, está difícil vencer, não tem saída. Talvez seja coisas dessa natureza que nós estamos tratando aqui. É claro que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem o endereço certo, porque você viu a estratégia que foi utilizada por Senaqueribe. Primeiro ele começou defamando Ezequias. Disse: ele engana vocês, ninguém pode escapar das minhas mãos. E depois ele começa blasfemando do próprio Deus. Talvez seja essa situação de blasfêmia, de denegrir a imagem, e você tem um inimigo grande, mas adora a Deus, reconhecendo como Ezequias reconheceu, como nós lemos aqui, ele reconhece imediatamente, diz: Senhor, tu és Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, tu és Deus de todos os reinos. Aí depois desse momento de adoração, vem o versículo 16, diz assim, vem a petição: inclina, Senhor, inclina teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o versículo 17, isso é uma fala de alguém que realmente é dependente de Deus. Versículo 17 ele diz: verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras,
Versículo 18, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ezequias está dizendo, ele só fez isso, Senhor, com as outras nações, porque não eram deuses, eram obras das mãos humanas, mas tu és Deus. Olha o versículo 19, agora pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Somente tu és o Senhor Deus. Essa é a oração de Ezequias. Vamos resumi-la? Pega os pontos principais. Aqui nós temos as nossas lições. Você que está nos ouvindo. Primeiro ele adorou. Depois ele chega resignado dizendo, Senhor, ouve as nossas orações. Coloca teus olhos em cima da gente. Inclina teus ouvidos. É verdade, sim, meu Deus. Ele é forte, ele é terrível. Mas as outras nações tinham deuses feitos pela mão humana. Mas para que todos saibam que tu és Deus, nos livra das mãos desse homem. Pediu livramento. Aí vem a lição, meu querido irmão em Cristo Jesus, para você nessa manhã, não só para nós. Deus ainda escuta a oração de crente. Quando chega perante o Senhor, com o coração quebrantado e aflito, dizendo não tem saída, mas Deus tem solução para ti. Vamos ver o versículo 20, capítulo 19, versículo 20, segundo livro de Reis. Deus chegou agora com a sua fala. Então disse Isaías, o profeta, filho de Amós. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi, vai chegar o livramento. A oração foi atendida e aquele livramento que Ezequias pediu agora vai chegar. O livramento vai chegar, mas vai chegar de uma forma, vamos dizer assim, inusitada, diferente de todos e de todos. Versículo 28, meu querido irmão em Cristo Jesus, do capítulo 19. Versículo 28. Veja o que é que a palavra de Deus nos diz. É Deus falando, né? Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde tu vieste. Agora é Deus que desceu para atender a oração de Ezequias, do rei Ezequias. Foi por isso que o profeta disse, Deus ouviu a oração e o livramento está acabando de chegar. E o Senhor está dizendo, eu ouvi o que o Senaqueribe disse. Ouvi e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um anzol no seu nariz e vou puxá-lo. E vou colocar um freio na boca. Interessante que essa expressão freio na boca para Senaqueribe, porque ele era arrogante demais. Eu vou trazer ele para cá. Agora veja o que é que Deus vai fazer. Versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Curioso, né? Interessante, que o rei Ezequias não precisou levantar nenhuma espada, não precisou aparamentar seu exército, fazer uma fileira e dizer assim, vamos combater, porque o próprio Deus está dizendo, não se preocupe, o rei Senaqueribe, nenhuma flecha do lado, nenhuma flecha vem para cá, porque Deus desceu para dar livramento. Aí quando chega no versículo 35 do capítulo 19, diz assim, sucedeu pois que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Querido irmão em Cristo Jesus, quem venceu aquela guerra, quem venceu aquela batalha, foi Deus. Deus disse, vamos parafrasear para você entender melhor. Ezequias orou, pediu livramento, e o livramento veio da seguinte maneira, Deus disse, eu vou mandar um anjo, vai ser simples, e somente um anjo
matou 185 mil. A oração foi atendida. Vamos finalizar nessa manhã de domingo aqui, falando para você, meu querido irmão em Cristo Jesus, as lições que nós aprendemos com Ezequias. A primeira lição, ele refez uma aliança com Deus. Você que ainda não é crente, ou se você já se você afastou-se da casa do Senhor, vem renovar, vem embora, faz um encontro com Deus nessa manhã, restaura essa aliança com o Senhor Deus. É a primeira lição, fazendo esse grande resumo. E a segunda lição, Deus ouviu a oração de Ezequias pelos livramentos que ele estava pedindo. Pediu livramento, Deus concedeu. Quem fez aquela batalha, quem guerreou aquela batalha foi Deus. E deixa eu dizer a você nessa manhã de domingo, Deus vai guerrear as tuas guerras. Chega com o coração quebrantado, coração contrito, que Deus vai guerrear as tuas guerras. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã de domingo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, professor, Deus continue lhe abençoando. Vou chamar o nosso companheiro presbítero Jonathan Lucena. A mensagem nesta manhã foi muito clara e temos a plena convicção de que você foi poderosamente abençoado por aquilo que ouvimos da parte de Deus. Lições do que fazermos para estarmos no centro da vontade do Senhor. Como é bom começar essa semana se alimentando da palavra de Deus, recebendo uma porção abençoadíssima, como foi colocada hoje para cada um de nós. Nosso desejo é que as boas mãos de Deus continuem sobre você, sobre a sua família. Queremos convidá-lo a continuar conosco na Rede Brasil de Comunicação. Segue-se durante a tarde toda uma programação abençoadora e temos certeza de que a sua família será contemplada com as bênçãos do Senhor. Nós vamos orar. Queremos agradecer em nome do nosso pastor presidente e também do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, a equipe que está aqui, professor auxiliar irmão Jonas Santana, bem como também o companheiro presbítero irmão Jonathan Lucena. Fazemos parte ali da equipe da superintendência, ajudando nosso pastor Nadi Jackson ali. Nós queremos agradecer por esta oportunidade. Vamos orar? Já que o senhor pregou, professor, está com a voz aí bem aquecida, mais cansada, vamos pedir para o companheiro aqui, presbítero Jonathan Lucena. Amém. Oremos, meus irmãos, conforme solicito o evangelista Alessandro. Pai bendito, Deus de poder, te louvamos por esta manhã feliz e abençoadora, por tudo quanto recebemos da tua parte. Como é bom sentir a tua presença, adorar, engrandecer o teu nome. Obrigado. E aprendermos um pouco mais da tua santa palavra. Continua abençoando os teus filhos que estiveram conosco neste culto, te rendendo adoração. Sim, meu Pai. Permanece dando força, graça, abençoando em extensão seus familiares, os de perto, aqueles de mais longe. Sim, continua derramando da tua graça. Toda a equipe da Rede Brasil, a todos que estão envolvidos, Senhor, para trazer um conteúdo de qualidade, para trazer a tua palavra de forma acessível para todos. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a todos que com ele fazem a diretoria desta igreja, Senhor. Continua abençoando o departamento da Escola Bíblica Dominical, o pastor Nadi Jackson e toda a equipe. Assim te pedimos e desde já nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.